Olá, muito bom dia para você nesse sábado, manhã de sábado. Olha, nós estamos a menos de 20 dias do primeiro turno das eleições de todo o país e essa votação nada mais é que a democracia que hoje vigora no Brasil e foi tão falada nos últimos meses. Mas o que é liberdade de escolha? A crescente crise da democracia pode ser relacionada à consequência da falta de participação da sociedade nas decisões políticas ou à precariedade na educação do país e a desigualdade social, que ainda são empecilhos para a democracia? A gente ainda não aprendeu a fazer controle social? São muitos os questionamentos que vamos tentar diluir, todos eles no bate-papo, com o advogado especialista em direito constitucional, Ted Anderson. Bom dia, Ted. Saudações, que felicidade estar aqui, dialogar, falar de democracia é sempre bom, sempre importante. Aliás, Ted é nosso parceiro aqui na Difusora, está aí à frente, né, da consultoria e de todos os debates que a gente tem realizado aqui no Sistema Difusora. E o que mais a gente tem falado aqui é sobre democracia, exercício da democracia, fake news, que impera muito, né, nessa campanha. E também a questão do direito eleitoral, né? O que pode, o que não pode, a gente tem discutido sobre tudo isso. Mas eu convidei ele hoje aqui para a gente falar sobre democracia, né? A gente está indo para essa festa democrática que é a eleição e a gente sabe da importância que tem o voto, né? O voto, ele pode decidir tudo. Mas o que nos parece, né, fazendo uma leitura de conjuntura política e da história brasileira, é que parece que o brasileiro ainda não aprendeu direito a fazer esse exercício do voto. É isso? Cris, a gente precisa perceber que nós somos, na verdade, bem jovens quando se trata de democracia, né? Passamos por vários rompimentos institucionais ao longo da nossa recente história, né? Então, recentemente, a gente tem aprendido a se comportar neste meio democrático. Então, assim, falar de democracia é pensar, claro, nos termos da Constituição Federal e a minha formação que me traz, o direito constitucional, porque antes de militar a profundidade na área do direito eleitoral, a minha formação primária é o direito constitucional, então trabalho com temas de teoria do Estado, de direito constitucional, e em especial direito constitucional brasileiro, com os grandes doutrinadores brasileiros, pensando, por exemplo, em Rui Barbosa, que foi aquele que nos trouxe a nossa primeira Constituição democrática a partir do alinhamento de uma democracia já estabilizada, que é a democracia americana. Então a gente precisou, naquele momento histórico, 1891, que o Rui olhasse aos Estados Unidos para que ele pudesse trazer um modelo democrático para o Brasil. E ele, como era um sujeito, para nós, um dos maiores juristas do Brasil de todos os tempos, ele nos trouxe um modelo ao Brasil, assemelhado ao Brasil, porque a Constituição americana, ela é uma Constituição muito restrita, muito pequena. E são realidades bem diferentes, pois né? Mesmo naquela época. Mas ele conseguiu transpor essa realidade e trouxe uma Constituição absolutamente complexa, grande, profunda, que debatia os temas nacionais. Então, assim, eu sempre digo, como constitucionalista que sou, que a gente não precisaria ter saído da primeira Constituição. Estamos na 8ª Constituição. Sim. Veja que democracia instável que nós temos. Nós precisamos... A gente fala no direito constitucional que cada Constituição, Cris, é um novo Estado que se funda. Sim. Então a Constituição é o instrumento fundante daquele Estado. É o instrumento principal. Então nós já fundamos o nosso Estado em menos de 200 anos. Nós já fundamos ele 8 vezes. Destruímos e fundamos, destruímos e fundamos. Isso porque a cada Constituição, novas regras são estabelecidas no meio social, parâmetros, né, legais, novos parâmetros constitucionais, novos, mais importante do que tudo, novos direitos fundamentais. Hoje, principalmente modernamente, a gente tem que os direitos fundamentais, e aí esses direitos fundamentais, eles são entendidos como os direitos humanos no sentido amplo. As pessoas entendem e falam muito nessa expressão direitos humanos. Eu, por constitucionalista que sou, como sou constitucionalista técnico, eu prefiro usar a expressão direitos fundamentais. Qual seria a diferença? Porque quando tu pensa em direitos humanos, em sentido lato, tu vai pensar em todos os direitos sociais. Então, o teu olhar, ele pode ser o olhar de um sociólogo, de um filósofo, de um jornalista, de um antropólogo. Tu pensar quais são os direitos essenciais para a humanidade. Então, os olhares são distintos. Mas no direito, para o texto constitucional, a gente chama aqueles direitos humanos de direitos fundamentais. Por quê? Os direitos fundamentais são os direitos que ora são humanos, declarados pelo olhar de outros profissionais, mas que no texto constitucional se consagra como fundamental.
Sim. Então, direitos fundamentais são os direitos humanos que estão na Constituição. Esses são exigíveis. Aliás, Ted, uma democracia ela é marcada por instituições independentes, mas que trabalham em harmonia, né? Essa palavra ela é extremamente importante porque a gente vai contextualizar. Pelo voto direto, né? O cidadão indo lá às urnas, votando e escolhendo seus representantes legítimos. Portanto, no Brasil a gente tem escolhas legítimas, né? Hoje no comando aí de todos os cargos do Executivo, Legislativo, né? E também no Parlamento, né? No Legislativo. E direitos primários, esses direitos fundamentais que você falou, garantidos. Pronto. Então a nossa democracia ela não está completa, ela está, vamos usar essa expressão, aleijada. Vamos lá, eu me lembro que quando eu me lembro de um professor que tive no primeiro ano, estudei no colégio universitário, no primeiro ano aqui, e tinha um professor de filosofia, Sodré, era um sujeito muito magrinho, e um dia a gente veio conversar, e ele veio falar sobre felicidade. O que seria felicidade? Assim, a felicidade para ele, naquela designação que se concluiu, seria aquela busca incessante de algo. Então isso seria a felicidade. E aí eu volto essa colocação do meu professor de filosofia para trazer a falar de democracia. Democracia é, na verdade, este processo de amadurecimento social evolutivo. É exatamente esse processo que a gente vem passando. Pensa o que eu acabei de te falar. Nós já passamos por 8 constituições, por 8 novos estados, só que entre elas nós tivemos um agravante no Brasil, Cris, que, por exemplo, numa democracia bem mais madura, nesse sentido, que a democracia americana, não houve rompimentos institucionais, porque nós, nessa mudança de Estado democrático, em alguns momentos a gente caiu num Estado que não era democrático. Então essa é a grande questão. Sim. Esse passeio que tu fizeste agora foi um passeio bem bonito, bem interessante, e ele está descrito de uma forma bem sutil no artigo 1º, no artigo 2º e no artigo 5º do texto constitucional. Então a gente vai entender que a nossa democracia constitucional, instituída no dia 5 de outubro, então o nosso Estado hoje, esse Estado que vivemos, ele foi instituído no dia 5 de outubro de 1988. Esta foi a data em que se funda este Estado atual brasileiro. Estado de coisas. Por quê? Porque há um texto constitucional nesta data que disse que nós seríamos, então, um Estado democrático. Por isso que nós somos democráticos. Somos democráticos porque é o texto constitucional no artigo 5º. E aí tu já me traz essa indagação. Na verdade, eu estou pegando todas as tuas palavras e estou apenas ampliando esse contexto. No artigo 1º da Constituição Federal vai dizer, onde funda-se o Estado, vai dizer que nós estamos um Estado democrático de direito. O que seria o Estado democrático de direito? É aquele Estado que precisa respeitar alguns parâmetros. A Constituição traz. Ele diz assim, a gente precisa ter soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e também o pluralismo político, que é fundamental porque estamos a falar de eleições, de processo democrático. Além disso, a gente precisa pensar, quando a gente fala de processo democrático... Só para ressaltar isso, né? A democracia ela é formada por um conjunto de ideias, mas ideias diferentes. Pronto. Porque aí o conflito ele precisa existir no bom sentido, né? Exatamente. Porque esse conflito, essa troca de ideias, né? Isso provoca uma reconstrução, né? O pluralismo político, que é exatamente esse processo democrático que a gente chama, é um dos elementos do processo democrático. Não dá para todo mundo falar igual na democracia, né? Pois é, a democracia é exatamente... E aí eu trago mais uma vez o grande mestre, o nosso grande mestre, para nós, para o direito constitucional, para o direito eleitoral, sem dúvida, porque ele trouxe esses parâmetros, foi o Rui Barbosa. Rui Barbosa, uma vez, escrevera um pequeno livro para falar dessas temáticas, e ele vai dizer que, na verdade, direitos iguais e a igualdade de direitos só se encontra quando tu vai analisar proporcionalmente os iguais na medida das suas desigualdades. Então, por exemplo, o que é isso? Vou trazer isso para o direito eleitoral agora, para a gente pensar em representatividade. Por que às vezes as pessoas não entendem que proporcionalmente alguns partidos políticos possuem um tempo maior de televisão e outros menores? Exatamente por conta da medida das desigualdades. Tem a ver com representatividade. Só que o ponto fundamental, o ponto maior desta democracia brasileira está numa explanação que vem no parágrafo único do texto constitucional. O parágrafo único vai nos dizer assim: todo poder emana do povo. Ou seja,
O povo precisa descobrir isso ainda. Né? Aí, como é que ele exerce? De muitas formas. Ele exerce diretamente, às vezes através de plebiscito e etc. Há várias formas, mas ele exerce essencialmente de forma indireta, através dos seus representantes. E quem o são? São representantes aqueles que nós o fazemos a partir do pluralismo político, voltamos ao outro elemento constitucional, num processo que chamamos democrático, porque respeita esses elementos, através das eleições. Então esse é o grande parâmetro. Vamos chamar o artigo 5º da Constituição aqui, colocar aqui na nossa tela. Vamos lá, produção, colocar aqui pra gente. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Perfeito. Tem muita coisa ainda para ser construída aí, né? Tem muita coisa. Esse texto é lindo e ele é formado por muitos incisos e os incisos preenchem esse caput que a gente chama, a cabeça do artigo. Um grande ministro do Supremo sempre dizia, César Peluso, ele nos dizia, a gente usa no direito essa expressão caput do latim, sim, mas ele gostava de aportuguesar tudo isso e falava a cabeça do artigo. Eu acho mais interessante falar assim, a cabeça do artigo é onde tem um parâmetro primeiro. As palavras fundamentais que estão aqui é vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses são os parâmetros. Serão preenchidos por todos os mais de 60 incisos que possui o texto do artigo 5º. E aí tem um parâmetro interessante que a gente precisa pensar nesse artigo 5º. Ele é tão importante não só pelo que diz, mas assim pelo que está inserido dentro dele. Vou te explicar por quê. O Supremo Tribunal Federal entendeu, sem sombra de dúvida, que todos os dispositivos que estão dentro do artigo 5º e seus incisos são fundamentais, são intransponíveis e são invioláveis. Ou seja, aquilo que está lá permanecerá para sempre. Perdão. Não poderá haver nenhuma supressão do texto. Veja que é interessante. Porque a todo momento, e aí a gente tem um grande problema no Estado brasileiro, mais um problema de falta de amadurecimento democrático. Qual é? Nós temos uma Constituição novíssima, 5 de outubro de 88. E nós estamos na 8ª Constituição brasileira. Mas tem um detalhe. Quer mudar. Não, nós já fizemos mais de 200 alterações no texto constitucional. É inadmissível esse tipo de coisa. Eu, como constitucionalista que sou, acho que deveríamos ter ficado na primeira e sem nenhuma alteração. E assim, se gasta tanta energia para fazer as alterações, quando na verdade aquilo que está na palavra, no conjunto das palavras, na força das palavras, né, já resolveria se caso aquilo que está na palavra fosse de fato implementado. Eu vou lhe dizer uma coisa, como constitucionalista que sou, e acompanho o processo de evolução, os processos das alterações de emenda constitucionais, sem medo de errar. 90% das alterações constitucionais são maléficas. Todas vieram a prejudicar o cidadão, a prejudicar o processo democrático, a criar algum direito que às vezes não era nem necessário. Então, a justificativa do Poder Legislativo, por isso a gente precisa ter muita atenção com relação a quem estamos elegendo ao Congresso Nacional, porque a justificativa do Poder Legislativo é sempre dizer que as alterações são benéficas à sociedade. E sem medo de errar, quando se fala de alteração do texto constitucional, a maior parte são maléficas, é tirar direito. Agora, o detalhe que eu te trago é esse. No artigo 5º, não pode haver emenda constitucional que suprima direitos. Os artigos podem ser acrescentados, como já aconteceu, mas suprimir direitos não. Então, como se fosse pelo menos uma reserva de direito, que é o que a gente chama de uma reserva de direito fundamental que temos no Estado brasileiro. Ou seja, então todos vão continuar para sempre sendo iguais perante a lei no Brasil. Perfeito. Todos terão direito à liberdade, à vida, à propriedade, à segurança. E aí lê o restinho, porque tem uma indagação que se passou muitos anos no Supremo Tribunal Federal discutindo, demoramos anos para chegar nesse amadurecimento, porque quando a gente fala que todos são iguais, perceba que o texto constitucional vai dizendo assim, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Então quer dizer que aqueles estrangeiros que não residem no país não são iguais a nós. Mas isso foi superado, mas precisou demorar, precisou se amadurecer mais de 20 anos para que o Supremo Tribunal Federal percebesse que ainda assim aqueles estrangeiros, os transeuntes,
Aqueles estrangeiros que vêm ao Brasil a visita, eles também possuem direitos iguais dentro do Estado brasileiro. Somos democráticos, somos republicanos e, além disso, a gente precisa entender que somos um povo assim que deve entender que todos são iguais, ou seja, a raça humana, a sociedade, todos merecem o mesmo respeito. Então isso é interessante, essa observação, porque demorou-se 20 anos para que o Supremo entendesse. A leitura que se faz do artigo 5º agora, Cris, não é mais essa. É assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros. Aí a gente esquece aquela parte lá, a gente não lê mais aquilo, residentes no país, porque a gente ampliou. Veja que a gente não suprimiu, a gente ampliou. Certo. Então, nesse caso, a gente não lendo essa expressão residentes do país, a gente está ampliando. Ou seja, qualquer estrangeiro, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Agora, Ted, a gente sempre fala assim, porque a nossa democracia é bebê, né? A gente até falou isso aqui no início, é muito jovem, a gente ainda precisa de uma estrada longa, é um processo em construção, né? Mas isso aqui que está na Constituição, né? Esses direitos todos que estão garantidos, que são direitos fundamentais, né? O direito à vida, né? O direito à liberdade e liberdade... Desde que quando tu traz essa expressão direitos fundamentais, tu está levando em consideração aquilo que eu acabara de te falar, que os direitos fundamentais, para nós, eles têm um peso muito maior quando a gente o chama de direitos fundamentais do que até direitos humanos. Porque os direitos fundamentais são aqueles que estão no texto constitucional e são intocáveis. Certo. E aí eu quero lançar essa pergunta para ti, essa reflexão para a gente fazer no próximo bloco, que a gente vai já para o intervalo, que essa democracia bebê, essa democracia jovem, esse processo em construção, tudo isso precisa ser levado em consideração, mas a gente precisa acertar o passo, acertar o caminho. Como que a gente acerta esse passo? Como que a gente acerta esse caminho? Controle das políticas públicas, exercendo o controle social, né? Votando corretamente, utilizando os instrumentos que a Constituição de 1988 dá para o cidadão. E possuem vários que são legítimos, né? De controle social, né? De realização de audiências públicas para saber a opinião das pessoas sobre determinadas mudanças e determinadas alterações no cotidiano da vida daquelas pessoas, né? Vamos pensar construir isso aqui no próximo bloco, tá? Você não sai daí, toma só teu cafezinho, mas fica na frente da tela e a gente volta já já. De volta com o programa Em Alta, o nosso bate-papo sobre democracia com os advogados Ted Anderson e Eric Moraes. O Eric já está aqui com a gente nesse segundo bloco, então você está vendo que a gente está com a mesa aqui completa e a gente falava sobre o artigo 5º da nossa Constituição, em que falava sobre os direitos fundamentais, né? E a gente falava a respeito dessa democracia jovem, democracia jovem, é uma democracia ainda em construção, mas a gente vê, por exemplo, trazer aqui o exemplo de uma cidadã brasileira, maranhense, caxiense, chamada Elizabeth, que vai ser personagem de uma de nossas matérias da série Democracia, que ela tem 9 filhos, né, vive em condições subhumanas, ela não tem direito à propriedade, portanto, não tem direitos iguais a qualquer outro cidadão, não tem direito à moradia, não tem direito à alimentação, não tem direito à saúde e ela não existe, porque ela não tem registro civil, né? Então, ela não existe. Se ela não existe, os filhos também não existem, né? Porque ela, mãe, não existe. Né? Então, ela não é brasileira, ela não é maranhense, ela não é caxiense, né? Como que a gente pontua situações como essa, que são tão recorrentes e são situações tão maranhenses, tão da nossa realidade, diante da letra da Constituição? Eric, eu queria passar para ti a palavra. Fica à vontade. Xane, a gente volta à etimologia da palavra, né? Demos, Kratos, né? Povo, né? E Kratos, poder. A galera que joga PlayStation aí conhece o personagem de God of War, o Kratos, que significa poder. Só que é muito engraçado, né? Que é do povo, mas para o povo. Mas é sempre importante a gente fazer um contexto histórico, no sentido de que a democracia, né, que a gente hoje em dia entende como essa representativa que a gente vive hoje, né, a democracia liberal representativa, que é como ela é chamada, ela só vem a ganhar status, né, como Lucas Scarfo, o filósofo, pontua, a partir do momento em que em Atenas, né, a gente tem a abertura aos trabalhadores, né? Então, assim, a luta da democracia, Cris, sempre será
essa em que a gente consiga encaixar todas essas pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E a gente pode dizer que na luta pela democracia sempre vai haver desigualdade? Aí essa pergunta é lançada para os dois. Sempre vai haver a desigualdade nesse processo de construção? Parece que ela nunca vai estar pronta, né? Parece que vai ser sempre algo inacabado, como uma obra de arte que você vai, né? O oleiro vai lá, né? Moldando com as mãos, né? Mas ela nunca está pronta, ela está sempre se transformando, e a gente já fala da oitava, né, do oitavo Estado, né, no Brasil, né, da oitava Constituição, né, é isso, não há como a gente pensar que não vai haver desigualdade numa democracia que prega a igualdade? A gente não atingiu a democracia plena, né, quando a gente fala de democracia plena, a gente fala de um Brasil em que existe violência política. Ou seja, não é muito diferente da Alemanha nazista. As pessoas falam Hitler foi eleito democraticamente. Foi eleito democraticamente, mas o partido nazista tinha diversas milícias que exerciam a violência que conseguiu com que aquela eleição acontecesse. E a gente tem também, Cris, coisas que corroem a democracia, né, como a violência política que existe no Brasil, a quantidade de políticos assassinados, ameaçados. E a gente tem também, principalmente, o fator econômico, como você citou, dessa pessoa que mora em um lixão e tem 9 filhos, não tem registro civil. O poder econômico, a partir do momento que ele limita a apresentação de novas ideias, ele limita a apresentação de novas pessoas, ele limita a participação de muita gente nesse contexto, são pontos que corroem a democracia. E agora, nesse momento, a gente tem a fake news, né? É mais um fato que quebra a ideia de logos, né? Que quebra a ideia de verdade. Então, quando você tem uma democracia que é quebrada, essa ideia de ética, essa ideia de um ambiente salutar em que ali a verdade esteja acontecendo, a gente tem essa democracia que não atinge a todos, ela fica seleta a um grupo específico da sociedade. Ted, e é louco pensar que na sociedade contemporânea até a verdade ela é construída, né? Que é a pós-verdade, né? Você constrói uma verdade e essa verdade se torna verdade, né? Uma mentira construída, repetida várias vezes, que se torna uma verdade. Essa coisa da pós-verdade, esse conceito de pós-verdade modernamente, ele deve ser percebido da seguinte forma, no meu olhar. A gente sempre teve, principalmente aí pensando no processo democrático, falando de fake news, a gente sempre teve o uso da mentira, né? O uso da desinformação no processo democrático. Eu acho que o vetor diferencial para essas eleições são efetivamente aquela força da população no sentido da possibilidade de falar todos, que é a questão das redes sociais em si. Por isso que quando eu falo desse tema e quando eu falo nos meios de comunicação, para os meios de comunicação especial, a rádio e a TV, eu sempre digo que o profissional do jornalismo, o profissional comunicador, ele será o vetor principal no processo democrático, em especial quando se fala de eleições. Por quê? A partir dessas novas alterações constitucionais, alterações também no texto, principalmente no texto eleitoral, em que a gente tem punições mais severas e criminalização da desinformação, a gente tem, de fato, uma fonte segura que a gente precisa buscar. E esta fonte segura, essencialmente, são os meios oficiais de comunicação. Então, embora a gente tenha percebido recentemente esse levante de que toda a população pôde falar sem essa restrição, ao mesmo tempo a gente tem agora para o processo eleitoral um processo de deslegitimar aquela fala que é aleatória, que não tem reservas, para que a gente possa voltar exatamente aos meios de comunicação, para que a gente, aí sim, com profissionais qualificados, com responsabilidades, possam trazer a informação para nós, para que elas possam ser reproduzidas. Mas eu quero chamar a atenção, principalmente com relação à fala da moça de Caxias, e aí eu quero trazer um olhar completamente diferente do Eric, que nós somos amigos, mas a gente tem de fato uma visão de mundo diferente, até pela formação do direito constitucional. Eu me lembro porque, pensando no Supremo Tribunal Federal, a minha formação constitucional, e também durante o começo da minha advocacia, há um pouco mais de 2 décadas, eu comecei a advogar para cartórios. Eu advoguei muitos anos para as serventias extrajudiciais, exatamente naquele processo, Eric, em que as serventias ainda estavam saindo daquela estatização para esses meios de delegação, ações no Supremo Tribunal Federal e etc. Eu mesmo fui autor de várias delas. Mas o interessante é que
efetivamente, esse tipo de acontecimento, de ainda ter uma pessoa no estado do Maranhão ou em qualquer lugar do Brasil que não tenha título, que não tenha certidão de nascimento e aqueles familiares não frequentem as escolas, a gente tem um problema de gestão pública gravíssimo, porque este problema, pelo menos no cenário legal, já foi sanado há um tempo atrás, quando na própria Constituição se exigiu, porque antigamente, Cris, o que acontecia era que as certidões de nascimento eram títulos caros e as pessoas não tinham acesso aos cartórios de registro civil porque era muito caro. Então, assim, a gente iria trocar um prato de comida por um pedaço de papel. Então, sempre se escolhia um prato de comida e não havia esses registros das pessoas. Só que a Constituição de 1988, ela determinara a obrigatoriedade e a gratuidade desse registro. Então, assim, qualquer pessoa pode se dirigir a um cartório de registro civil e ter gratuitamente a expedição do seu registro. Então, assim, a nossa questão aí é muito mais de gestão do Estado, em fazer com que esses benefícios que já são gratuitos, pelo menos para aquela população, cheguem na população. Então, aí a responsabilidade de quem é? É do gestor público. Então, assim, esse é o grande déficit do Estado, porque os meios legais já se fizeram presente. Neste caso, fizemos campanhas. Tu lembra que trabalhaste na TV Justiça? Os números diminuíram muito no Brasil de subregistros. Se ainda existe por conta de uma gestão equivocada que acontece lá. Aí, o que pode diferenciar isso é a questão do eleitor, o voto. E aí a gente está falando de um Brasil que sofre de invisibilidade pública, né? Que o gestor não consegue enxergar, né? Que as autoridades não conseguem enxergar, porque a dona Elizabeth, lá de onde ela está, no povoado do povoado, né? Da região dos Cocais ali, ela não consegue ter informação de que ela tem esse direito. Exato. Né? Ela está vinculada à vida dela simples, né? Daquele lugar, né? Muito mais ligada à natureza do que a esse direito legal. Né? Mas ela com certeza deseja, né, esse título, deseja esse documento, como todos os brasileiros e todos os maranhenses. A gente está falando de um Brasil invisível, onde ainda se passa fome, né? Onde os números de conflitos de terra, sobretudo no Maranhão, a gente vê aí todos os dias eclodindo esses conflitos, ainda são extremamente altos, né? E o que salta aos olhos nesse período de campanha eleitoral é esse Brasil e esse Maranhão invisível, né? Ele salta aos olhos, né? Ele vai para as campanhas eleitorais, né? Ele aparece, mas no restante, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, parece que essas cenas elas desaparecem, né? Elas ficam muito escondidas e a gente segue a nossa vida normal, né? Eu queria trazer para vocês aqui uma frase. Eu chamo ele de pensador, né? Ele deixa um legado para a gente pode colocar aí, que não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já veio malhada antes de eu nascer. Ali tá Cazuca, mas é Cazuza, né? Tá errado ali. Cazuza deixou essa música pra gente, que virou até uma espécie de hino, né? Esse clamor desse Brasil dos invisíveis, desse Brasil dos pobres e oprimidos, né? Que não participam dessa festa chamada festa pobre que armaram, né? Do circo, né? Do pão, a festa do pão e circo, né? Que tanto se fala, né? Mas essas palavras são tão atuais, né, gente? Isso que está na poesia do Cazuza. Ah, sem sombra de dúvidas, Cristiane. Quando a gente pensa no Brasil, né, a gente pensa justamente nessa questão da pobreza, um país marcado muito pela desigualdade, e daí fica o nosso questionamento, né? Quem participa dessa democracia, né? Quem participa dessa festa? Eu falo sempre que a nossa democracia, né, é uma festa de aniversário que nunca convidam o aniversariante, né? É essa a nossa questão. O aniversariante seria o cidadão, né? Você vê isso está em prática, né? Você vê nesse caso que você citou e principalmente porque a gente não consegue, né, implementar toda a sociedade. Quando a gente fala de democracia, a gente precisa falar que a gente está falando de política e a gente está falando de poder. Na questão do poder, como ele se organiza e como ele é exercido, né? Mas na questão da política, a gente tem aí uma questão muito sistemática, né? De estar sempre sendo ocupada pelas elites, está sendo ocupado por um único grupo. A gente tem exemplos, Cristiane, de famílias no Brasil que desde a época do Império estão ocupando esses cargos públicos no Brasil. Isso denota, né, uma característica brasileira
em não conseguir, né? Para vocês terem uma ideia, gente, democracia sempre existiu, mas existia o voto censitário, ou seja, você teria que ter propriedade, além da propriedade, você teria que ter uma força política para poder exercer esse voto. Isso existiu no Brasil. No Brasil, os negros, as mulheres, né? Os não brancos, eles começaram a participar da democracia na década de 30, né? Puxando a brasa para minha sardinha, né? Só Pois fui ter não. direito ao voto em 1932, né? É isso, né? Já tudo. Exatamente. Então, esse voto censitário, né, que aconteceu, que é sistematicamente, hoje em dia, ele tem uma nova aparência, e essa aparência vai muito com a questão da desigualdade que o Brasil não consegue caminhar na sua solução. Agora a gente tem eu falo evolução, não sei se esse é o termo mais ideal para tratar dessa questão, né, da Constituição de 1988, chamada da Constituição Cidadã, porque ela traz alguns instrumentos, né, de controle social, né, e chama de fato a sociedade para participar desse processo de construção da democracia, né. A questão das audiências públicas, né, dos instrumentos de controle social, da transparência, né, isso ficou mais evidente a partir da Constituição de 1988, mas falta ainda o cidadão, né, exercer esse controle social, ou seja, a gente não tem, desde a escola primária lá, né, da primeira infância, a gente não, parece que as escolas não ensinam, né, os nossos pequenos, os nossos adolescentes a pensarem que eles podem exercer controle social, né, parece que a política é algo bem distante, as políticas públicas são coisas bem distantes e que é uma seara que a gente não deve estar, né, então eu acho que a sociedade precisa mudar um pouquinho, né, e as instituições também, né, para preparar desde a primeira escola, né? Não sei se vocês pensam dessa forma. Sem sombra de dúvidas, Cristiane. A questão da democracia no Brasil, dela não se encontrar, vai muito dessa questão da gente discutir quem é o povo, né, que participa dessa democracia e quem é o povo que exerce essa cidadania. Quem é o povo, que eu discordo radicalmente, frontalmente do que o Ted falou, né? Que o problema está resolvido, que é só uma questão a democracia de gestão aqui única, em vigor, né? Conflito de ideias. Exatamente, exatamente. Discordo frontalmente porque ele fala que é uma questão de gestão pública, né? Que já estaria resolvido. Se tivesse resolvido, né? Não teria, com certeza, algum gestor que já teria resolvido. A gente tem aí 300 anos, com certeza, nesses 300 anos de República ou de Brasil, a gente já teria um gestor que já tivesse resolvido nos nossos 27 estados, mas até agora não apareceu. Então, ele deixa de ser uma questão de gestão pública e passa a ser muito mais uma questão de se entender quem é o povo e como se exercer essa cidadania. E isso não é através da democracia, tá? A democracia no Brasil, ela não é plena, né? A gente precisa lutar para que ela se exerça na sua integralidade, mas é justamente aí que ela não se encontra, e daí a gente tem que perguntar, né? O voto, ele representa única e exclusivamente a democracia no Brasil? É nesse momento que o cidadão encontra a possibilidade de exercer a sua democracia? É só ali que ele participa? A democracia se restringe ao único momento da eleição? Será que se resolve o problema do Brasil na questão do voto? É isso que a gente quer, é isso que a gente espalha, é essa mensagem que a gente quer convencer a sociedade? Não é assim, não será assim até o Brasil discutir essas questões estruturais. Eu até acho que a Constituição de 1988, ela vai dando esse outro parâmetro para a gente, né? Para você sair do voto e você sair para... Eu estou repetindo muito essa palavra, controle social, porque eu acho que se a gente fizesse isso de fato, que é nosso dever enquanto cidadão, eu acho que muita coisa mudaria. Talvez Dona Elizabeth não estivesse ainda sem o registro, porque teria lá o cidadão lá na região dela que iria denunciar, que ia buscar, que ia chegar lá, que ia informar. Um agente comunitário, um agente de saúde que chegaria, que poderia, né, levar a Dona Elizabeth até a autoridade para que ela pudesse ter esse registro, né? Mas a questão do controle social me parece que precisa ser também uma política pública. O Estado brasileiro precisa ter uma política que faça com que as pessoas aprendam a fazer controle social. Mas eu não sei se isso é interesse do Estado, né, diante do que a gente vê e da nossa representatividade à frente aí das instituições. Entendi. Eu queria repensar um pouco mais sobre a temática da fome, quando tu traz a discussão da fome, já antes de entrar na questão da representatividade. E a gente precisa pensar em números, por exemplo. No Brasil, o Brasil alimenta 1/4 da população mundial. O Brasil é um dos 10 países que tem a maior economia do planeta. O Brasil é o 7º país
em produção de energia. Então, assim, o Brasil é uma grande potência. O Brasil é muito rico. Então, eu acho que a gente deve analisar a questão da pobreza no Brasil analisando quem somos. Quem somos. E eu falo para o Brasil, toda vez que eu penso no Brasil, eu também penso no Maranhão, porque eu percebo também o Maranhão, um estado muito pobre, que ele está para o Brasil, assim como o Brasil está para o mundo. O Maranhão é um produto, um estado que possui aqui no Nordeste o segundo maior litoral do Nordeste. A gente tem o maior potencial de energia, de produção de energia eólica, através dos mares, através do sol. A gente tem petróleo, a gente tem gás. Então, assim, o Maranhão também é um estado absolutamente rico. Então, eu volto ainda mais uma vez, para pensar que o nosso problema sempre é a gestão. Mas falando de democracia, essencialmente a Constituição já vai nos trazer essa informação. Ela vai dizer que a democracia é um conjunto de informações necessárias. A gente falou ainda agora do artigo 1º da Constituição e trouxe 5 elementos que a gente precisa respeitar, a soberania popular e etc. Para que a gente aí sim, entendendo quem é o Brasil, a gente comece a perceber como é que a gente vai instrumentalizar e buscar aquela tão buscada igualdade. Que aí democracia, a gente precisa entender e não confundir o que é democracia e o que é igualdade. Democracia é um processo de possibilidades diversas. Todos podemos chegar a uma determinada... a alcançar um determinado direito e etc. E a gente vê a Constituição, volta no artigo 1º, já falamos, e tem os parâmetros. Igualdade é um processo contínuo que vai acontecer entre igualdades e desigualdades. Volta mais uma vez no primeiro bloco do programa, como falamos de Rui Barbosa. Nas medidas da desigualdade a gente vai encontrando exatamente esse essencial. A nossa querida, como é o nome dela lá de Caxias? Elizabeth. Elizabeth, pronto. A nossa querida Elizabeth é um reflexo equivocado de uma gestão pública, porque a gente possui no Brasil, primeiro, não falta alimento. No Brasil não falta alimento. A gente não tem esse problema, porque a gente já alimenta 1/4 do mundo. A gente não tem esse problema. Não falta alimento no Brasil, Cris. A gente produz isso. A gente, de fato, produz. E outra coisa, não é pago o registro da dona Elizabeth. Não é pago. Então, a gente só precisa de pessoas. E aí, tu volta naquele ponto que, para mim, é de fato fundamental. Eu concordo contigo quando tu diz. A gente, de fato, precisa apenas de ação. A gente precisa agir, fazer com que os instrumentos que já existem no Brasil, existem muitos, porque a nossa Constituição é super extensa, a nossa legislação é mais ainda, e eu sou aquele que advogo que o Poder Legislativo poderia passar 4 anos na próxima gestão sem fazer uma lei sequer. Sabe, não precisa de lei alguma, porque as leis são absolutamente desnecessárias, porque temos tantas leis. Há um estudo do Brasil que se percebeu que a gente tinha mais de 5 milhões de artigos de lei. Quer dizer, ninguém vai ler isso. É incapaz o ser humano de ter qualquer acesso a esse tamanho de informação. Então, o que a gente precisa? Atitudes para implementar as leis que já existem. Existe uma outra função, para mim, a mais importante do Poder Legislativo: fiscalizar o Poder Executivo. E aí que está o grande ponto. Se o Poder Legislativo assim o fizer, e a população também o fizer, a gente consegue chegar a um consenso muito mais aprazível. A gente está vendo isso agora no processo eleitoral. Nós, aqui na televisão, nos meios de comunicação, temos denunciado as propagandas irregulares. Eu denunciei por muitas vezes que lá do Araçagi até o Jaracati, tu tinha vários comitês equivocados, fizeram várias denúncias à Justiça Eleitoral, todo mundo regularizou o comitê. Ainda tem 2 irregulares. Ainda dá pra gente denunciar alguns. E as propagandas na televisão. Mas tu tem percebido que nestas eleições, até diferente das eleições municipais, a gente tem visto pouca propaganda irregular. Nas praças, nos postes, nos comércios, há uma diminuição bem maior. Por quê? Participação popular, sem dúvida. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta, e eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês, que parece que muitas dessas questões aí que se está colocando, Ted, o fato da dona Elizabeth ainda está lá sem registro dela, dona Maria, seu Joaquim, são tantos, né? São tantos maranhenses, tantos brasileiros que ainda estão sem o registro. É porque parece que a gente aprendeu a naturalizar determinadas questões, né? A fome a gente naturaliza. Tudo bem, não é na minha casa, então eu naturalizo, não tem nada a ver com isso, então eu não posso me mover para resolver o problema do mundo, né? A pessoa não ter o registro também não é problema meu, a pessoa não ter direito à saúde, a um leito de hospital também não é problema meu, né? E a gente acaba naturalizando determinadas questões também, tirando a nossa responsabilidade enquanto cidadão, porque nós somos privilegiados, né? A gente tem privilegiados por termos acesso à informação, né?
E por podermos, né, manipular e, de certa forma, pegar essa informação e fazer ela ressoar. Vamos conversar sobre isso na volta, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já para o nosso último bloco. Até já. De volta com o programa Em Alta, com o nosso bate-papo sobre democracia, com os advogados Ted Anderson e Eric Moraes. Eles já disseram aqui que eles divergem em algumas coisas, viu, gente? Vocês ouviram, né? Não sei o que estou falando, não estou fazendo fofoca, mas isso faz parte do processo democrático. Que bom, né? Que há, né? Tem a ver com formação mesmo. Com escolas, né? Eu venho do jornalismo e da antropologia, né? Então, assim, para mim também, algumas ideias... elas não estão tão na palavra, elas estão mais na pessoa, né? No dia a dia, no cotidiano, né? Então, também posso pensar diferente de vocês também, né? Mas no final das contas, somos todos amigos, né? Sim, com certeza. E aí, eu queria trazer outra frase do Cazuza para a gente pontuar essas questões que a gente... Aí tá certo, viu o nome do Cazuza, tá vendo? Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha, né? Essa navalha no sentido bem da navalha mesmo, que o que sobrou para mim foi uma vida, né, onde eu não tenho oportunidades e o que me resta, de fato, é a navalha, né? E aí a gente pensa na periferia, né? A gente pensa nas pessoas no êxodo rural, né? Nas pessoas que invadem os centros e ocupam, né, os centros urbanos porque não tem oportunidade para ficar no campo, né? Se a gente olhar, por exemplo, para as favelas do Rio de Janeiro, é um mundo gigante, né, de desigualdade. Se a gente for olhar para a Amazônia também é outro mundo de desigualdade. Para o interior do Maranhão, então por aí vai, né? Então todo mundo, para todas essas pessoas sobrou essa navalha no lugar do cartão de crédito, né? Porque essas pessoas não são chefes de nada. E esse chefe de nada, não sei se vocês pensam dessa forma, para mim é como se ele estivesse dizendo que não tem opinião, não tem poder de fala, não tem voz, né? E muitas vezes a gente, né, que eu provoquei vocês aqui, a gente é privilegiado porque a gente poderia falar, né, por essas pessoas, não no sentido de tomar a voz delas, né, mas tirá-las da escuridão, né, tirá-las por detrás do véu, né, e trazê-las para a fala, né, e fazer com que elas mesmas falassem, né. Na antropologia a gente fala muito disso, né? Que a gente é um observador e às vezes a gente faz a observação participativa, mas o nosso olhar vai ser sempre de outsider, né? Como o olhar do jornalista, né? O olhar do estranho, né? Sim, por mais que a gente passe por aquela vivência, por mais que a gente passe pela experiência, mas o nosso olhar nunca vai ser igual daquela pessoa que está lá vivendo aquela situação. A gente ainda precisa muito, né? Que essas vozes sejam ressoadas no Brasil e que esse voto lá no dia 2 de outubro ele possa fazer valer, né? Chega até a Dona Elizabeth, Dona Maria, e por aí vai, né? Eu me lembro, quando tu fala disso de outsider, eu me lembro de um autor alemão, se não me engano, Norbert Elias, ele tem um livro interessante, Sim. Os Estabelecidos e os Outsiders. Exatamente, essa palavra lá, a gente estuda lá no mestrado. Os Estabelecidos e os Outsiders. Esse lá. livro, eu fiz a leitura desse e alguns outros nessa seara. Eu confesso que tem uns 25 anos que eu não passei por essas leituras. Quando eu escrevi um livro, chama Desigualdade, no Jaracati, eu fiz um trabalho de pesquisa nessa comunidade aqui do lado, exatamente entendendo a questão dos invisíveis, dos excluídos. E como base de trabalho, eu usei, na verdade, um autor clássico. Eu trabalhei com o Victor Hugo, entendeu? E aí comecei a analisar essa questão daqueles que são efetivamente invisíveis. Então, a invisibilidade... Dona Maria, Seu Joaquim, são essas pessoas que efetivamente a gente não conseguiu alcançá-los, né? A gente, sociedade, não conseguiu alcançá-los. Então, eu acho que o parâmetro é exatamente esse. Porque é tão engraçado essa discussão do Elias, a Viviane Forestier também tem um livro bem interessante sobre isso, que ela vai falando o seguinte, que algumas pessoas, elas lutam para serem explorados. Elas sequer conseguem ser explorados nesse processo democrático, nesse processo de convívio social. É exatamente o caso. Aí a gente elas não participam do processo do trabalho, não participam, né? da exploração. Elas não participam. É exatamente o caso dessa senhora. Então, assim, aí a gente volta naquele vídeo clássico, Ilha das Flores, para a gente pensar que aquelas pessoas ali, elas sequer conseguem ser exploradas, ter um subemprego,
né? Ter o mínimo do alimento, ter a possibilidade de entrar num ônibus lotado que dava prego, eu me lembro aqui no estado, e a realidade eu sei quase do Brasil inteiro, 3 vezes o sujeito saía do Quatraque para chegar no centro, dava prego 3 vezes o ônibus. Entendeu? Sem ar-condicionado, tudo fechado, não existe ar-condicionado. Ar-condicionado é um luxo recente. Então, assim, eu acho que esse é um parâmetro interessante. Claro que eu tenho me afastado muito. Há muitos anos eu infelizmente, me afastei desse diálogo, desse debate, Érica. Tem 25 anos que eu não debato mais essa questão. Mas fiz profundas leituras sobre essa temática. Por exemplo, a base do meu trabalho foi Os Miseráveis, que eu li o book clássico dele e li todos os resumidos. Então, assim, esse é exatamente esse parâmetro. Lá nos Miseráveis, quando tu vê o Jean Valjean, que é o Estado, perseguindo o Jean Valjean, me relembra aí os autores aí. O Jean Valjean, tu tens o policial e tu tem o nome do narigudo lá do... me esqueci o nome do autor. Mas enfim, depois do Covid, a memória não é mais a mesma. Tu tens o Estado perseguindo o sujeito, ele foi preso, ele foi condenado à pena de morte naquela oportunidade, porque ele tinha cometido o 2º ou 3º pequeno furto e por roubar um pão, que aí a gente entra naquela discussão do crime famélico. Roubou um pão para sustentar a família. E aí a gente entra na discussão. Ele passou a vida inteira fugindo do Estado porque ele estava condenado à morte. No final ele se entrega. E o próprio Estado, que era o policial, eu esqueci o nome dos autores, infelizmente, perdão ao Vitor Hugo. O Estado se mata, o Estado percebe o que é o policial, ele, no final ele se joga no rio, e aí, no final é dramático, né? A história é longa, a história muito grande. Ele percebe que o Estado estava errado, quer dizer, o Estado está errado, quer dizer, o Estado foi ineficaz, ineficiente, o Estado foi ineficiente, e aquele cidadão ali que venceu na vida. E é interessante que aquele cidadão, o excluído, esse é o grande recorte do Vitor Hugo, é porque é aquele invisível que, por força divina, e por força divina mesmo, porque quem dá a mão para ele é um padre da igreja que leva ele para dentro da como é o nome da sacristia lá, de onde vive o padre, e alimenta-o, e aí ele furta uns materiais de ouro lá, sacristão, coisa... que bota vela, aquele negócio bonito de ouro, e a partir dali é que ele vende aquele material e começa a ter uma vida. E sai da invisibilidade, passa a ser prefeito de uma determinada cidade e vira um homem importante. Então veja bem, a força de Deus, e aí sempre volto e eu sou cristão, e não nego, e realmente sou um cristão ferrenho nesse sentido. Então assim, Deus tocou naquele momento, e aí pode ser através de alguém, de qualquer pessoa, e mudou aquele invisível, transformou aquele invisível num sujeito poderoso, assim, representativamente, uma pessoa importante, que cuidava das pessoas, era um excelente prefeito naquela situação, e o Estado percebe no final que ele estava errado. Então, assim, que obra clássica, para mim, poucas são tão importantes quanto o Vitor. A gente tem 6 minutos e eu queria deixar esses 6 minutos para vocês fazerem essa última reflexão. E eu trago até uma obra também que eu já assisti 4 vezes esse filme, Coringa, né? Não sei se todos vocês já devem ter assistido, né? O Coringa recente? É o recente, né? Uma vez. Quer dizer, ele é vítima, né, da sociedade nefasta mesmo, né? Então, aí ele foi negado a medicação, aí ele era negado todos os direitos até que ele pega e eclode, outros coringas, né, da vida aparecem e acaba naquela cena bem emblemática lá do filme, né, que eu recomendo que você que ainda não assistiu, assista também para você poder entender do que a gente está falando aqui, que é muito essa realidade da gente, né. Cazuza termina a música dele, né, Brasil, com a seguinte frase: em nenhum instante eu vou te trair, não vou te trair. Ele fala da pátria, então ele declara esse amor dele, a pátria, da pátria das desigualdades, de tantas injustiças, tão nefasta, né, nos processos, mas ele disse: eu nunca vou te trair. Né? Ele fala dessa fidelidade, né, do cidadão, pelo menos é dessa forma que eu interpreto, né? E aí a gente está bem perto aí das eleições, mais ou menos há 20 dias, né? Dia 23 de setembro, próxima semana, a gente vai estar aqui fazendo o último debate da gente com os governadores, candidatos a governador à noite, né? E dando essa oportunidade para o público pensar um pouco diante das propostas, conhecer essas propostas, né? É um espaço que a gente, como televisão de concessão pública, a gente tem por obrigação assim fazer, né? E aí eu queria perguntar para vocês se esse
processo democrático de mais igualdade, daquilo que está lá no artigo 5º, né, de liberdade. Eu queria até pedir para a produção colocar isso de novo, o artigo 5º, para a gente finalizar aqui, enquanto eles falam, né, que fala de liberdade, fala de igualdade, né, direito à vida, segurança, à propriedade. Está no campo tópico, a gente vai conseguir chegar nisso tudo aí. Um dia a gente está caminhando, a gente progrediu, né? A gente tem a chance, né, de no dia 2 de outubro caminhar um pouquinho mais, né? Estamos caminhando a passos lentos ou, né, decrescemos um pouco. Como é que vocês veem isso aí? Sim, é muito... Para a gente terminar, e aí vocês aproveitem e fazem as considerações de vocês. Cada um tem 2 minutos aí. Não existe democracia com racismo, né, Cristiane? Não existe democracia sem uma bancada das religiões de matriz africanas. Não existe democracia sem uma bancada que defenda o direito das mulheres. Não existe democracia sem uma bancada que defenda o direito dos indígenas. Não existe uma democracia sem uma bancada que defenda as pessoas PCD, pessoas com deficiência. Não existe democracia sem uma bancada que defenda a população LGBTQIA+. Então, Cristiane, a realidade do Brasil é muito diferente dessa que a gente clama, né? Que é justamente o que Scarfosa falava, né? Que lá em Atenas a democracia só virou democracia com a participação dos trabalhadores livres. E a mesma coisa, Robert Ball fala aqui, né? Que não seria nem mais democracia quando a gente tem essa participação, seria poliarquia. Então, o meu pedido, né, é que as eleições a gente tenha a representatividade de todas essas minorias sociais, né, elas são por vezes maioria, né, na população, principalmente a população negra, mas que não conseguem participar, né, dessa festa qual a gente não foi convidado ainda. Então, o Ted falou da religião dele, eu vou aproveitar para falar da minha. Quero que essa eleição, eu quero que uma democracia seja repleta de advogados, macumbeiros que venham na televisão, assumam a sua religião. Eu sou da Umbanda, tenho muito orgulho da minha religião, é nela que eu firmo a minha fé e é nela que eu tenho a esperança também de uma maior representatividade no Brasil de todas essas pessoas que eu falei que também merecem estar lá no Congresso Nacional. Que assim seja, né, Pedro? Nesse finalzinho eu vou concordar com o Eric aí nas suas falas. A integralidade. Acho que o processo democrático deve ser efetivamente amplo. Todas as religiões, com certeza, todas as pessoas, todas as representatividades, todas as classes. A gente já tem procurado avançar com relação, por exemplo, ao direito eleitoral em especial. A gente tem aquela... possibilidade do gênero, que a gente tem imposição do gênero, de 30% do gênero diverso, que a gente precisa homens ou mulheres, tanto faz. Eu vejo um caso agora do Piauí, em que um determinado partido, 70% são mulheres e 30% homens. Então, assim, a coisa já está começando a pensar. Temos também um outro reflexo financeiro, que as candidaturas... Os partidos sabem disso, os partidos são orientados pelos advogados eleitoralistas, que também é importante, e agora é muito importante, que sejam eleitos negros e mulheres para deputado federal, em especial, Eric, porque os valores financeiros de tempo de televisão nas próximas eleições serão em dobro. Então, assim, a gente já tem buscado mecanismo, isso eu acho válido, absolutamente válido, eu acho importante. É assim, Cristiane, que a gente vai amadurecendo a democracia, criando soluções, criando os meios adequados ao país, às situações atuais. Então, a gente vai modificando o tempo todo. Sim, essas modificações são modificações importantes, onde a gente vai buscando a maior representatividade possível. Uma coisa que a gente sempre fala... Eu essa semana mesmo discuti, vai passar também, a respeito da representatividade das candidaturas femininas. Eu conversei, tive uma conversa agradável sobre esse tema. E então o que acontece? As mulheres são a maioria da população votante. Hoje ela me trouxe uns números, mais ou menos 55% de mulheres votantes, e aí a gente tem um déficit teoricamente com relação às representações. Né? As representações. Então eu acho sim que no processo democrático a gente tem que ampliar. Então assim, você, eleitor, analise quem você vai votar. Aí eu já faço uma ressalva diferente. Já fico muito preocupado com a competência daquele que a gente vai eleger. Eu absolutamente, assim, sou contrário a esse tipo de voto de protesto. Por exemplo, eu vou dar um nome especial mesmo que ele me processe. Votar em Tiririca é um absurdo. É um sujeito que não tem preparo algum para legislar o Brasil, e é muito sério, a gente precisa de legisladores competentes.
Perfeito? Então, eu agradeço demais o convite. É sempre bom falar com o Eric, é sempre bom conversar com a Cris e foi uma satisfação e felicidade. Votem certo. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Em Alta, né? O fato da gente estar conversando sobre democracia já é um passo bem grande, né? E no final todo mundo entrou exatamente. em comunhão. Sim, com certeza. É importante, isso significa que a gente está ajudando a construir esse processo também. E eu fiz uma provocação aqui para o TED que a gente deveria fundar aí o Observatório do Controle Social, né? Das políticas públicas, né? Porque a gente vai eleger representantes agora, né? Mas a gente precisa olhar, né? Para o que eles vão estar fazendo aí nos seus devidos cargos, né? E observar, fazer observância disso e cobrar também, né? Que é isso que todo cidadão brasileiro, maranhense deve fazer para que a gente não tenha, né? No futuro, em breve, aí, Elisabetes, Marias, Joaquins, aí sem direitos básicos, né? Que o artigo 5º da Constituição possa ser respeitado e a Constituição cidadã possa, de fato, ser uma Constituição cidadã, tá certo? E a gente possa fazer a festa, né, que todo cidadão brasileiro quer fazer, né, que é o direito à sua cidadania, direito às questões básicas e fundamentais que está garantido por lei lá na nossa Constituição. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Pense muito bem quem representa você e vote certo, vote com consciência. Um grande abraço.